Oi, tudo bem com vocês? Aqui é o Adriano Martins, de Verso, falando. Hoje nós vamos falar sobre características da vida. Vamos para o vídeo. Todos os seres vivos compartilham a mesma característica da vida. São feitos de uma ou mais células. Células, as unidades básicas da vida. Precisam de energia para viver. Reagem a estímulos como a luz, a temperatura e o toque, ou seja, reagem ao ambiente. Estímulo: tudo aquilo que causa uma resposta. Funções vitais: todos os organismos ou seres vivos precisam realizar certo processo conhecido como funções vitais. Funções vitais são processos que um organismo executa para sobreviver. As funções vitais mais importantes são as seguintes: crescimento, aumento do número de células. Para viver melhor em um ambiente, alguns organismos precisam de mais células. Quando produz novas células, o organismo passa pelo processo de crescimento. Os adultos são maiores que os bebês, porque têm mais células. Reprodução: a criação de um novo organismo com células próprias. Um novo organismo é criado a partir de genitores. Ele é chamado de descendente. Alguns descendentes nascem com a mesma aparência dos genitores. Os bebês humanos, por exemplo. Outros mudam de aparência quando crescem, como os girinos, por exemplo, que se transformam em sapos. Reprodução para acontecer a partir de um ou dois genitores. Quando um genitor se reproduz sozinho, o processo se chama reprodução assexuada. O descendente se parece com o genitor. As bactérias costumam se reproduzir de forma assexuada. Quando a reprodução depende de dois genitores, o processo se chama reprodução sexuada. Muitas plantas e animais se reproduzem dessa forma. O tópico aqui: nutrição, absorção de nutrientes, ou seja, alimentos. Todos os seres vivos precisam de nutrientes para viver. São eles que mantêm o organismo saudável. Os organismos podem ser classificados de acordo com o modo como obtêm sua nutrição. O que é nutriente? Qualquer substância que promove a vida e fornece energia. Os autótrofos são organismos que produzem seu próprio alimento, como as plantas. Os heterótrofos são organismos que não produzem seu próprio alimento, como os animais. Auto vem do grego autos, que significa próprio. Hétero vem do grego héteros, que significa outro. Trófo vem do grego trófos, que significa nutrição. Os autótrofos se alimentam por conta própria e os heterótrofos se alimentam de outros seres vivos ou mortos. Produção de energia, decomposição de nutrientes para gerar energia. Depois que os nutrientes são ingeridos, começa o metabolismo. Nessa primeira etapa, chamada de digestão ou catabolismo, os nutrientes são transformados em moléculas mais simples e, portanto, mais fáceis de o organismo processar. A energia liberada é armazenada em pequenas moléculas, utilizadas em outros
reações químicas vitais. O que é metabolismo? Um conjunto de reações químicas que mantém a vida de um organismo. Síntese ou anabolismo. O uso de energia para produzir substâncias químicas mais complexas dentro do corpo, como carboidratos e proteínas. Quando o organismo obtém a energia que precisa, pode criar substâncias complexas que realizam várias tarefas. Pode, por exemplo, criar proteínas que ajudam a manter a estrutura e o funcionamento do corpo. Outro tópico aqui, transporte nos seres humanos. Envolve, por exemplo, o transporte de nutrientes do estômago para as células. Porque as células humanas passam a usar nutrientes simples. Esses precisam de ser transportados do estômago para o resto do corpo, um processo chamado circulação. Quando os nutrientes chegam às células, são absorvidos e se tornam parte do processo de produção de energia. A circulação, o transporte de algumas coisas pelo interior de um organismo. Então nós estamos vendo aqui outro tópico, excreção, remove resíduos do corpo. Nem toda substância que ingerimos ou produzimos é um nutriente. Alguns não são úteis para o organismo. Nesse caso, o organismo se as excreta. Algumas substâncias atuam como nutrientes e também como resíduos. Depois que o organismo as elimina, precisa substituí-las, ingerindo-os, produzindo novamente essas substâncias. A água é um exemplo de nutriente que também é resíduo. Bebemos água e também a eliminamos no suor e na urina. Regulação. Para sobreviver em ambientes diferentes, os organismos ajustam as condições internas do corpo. Os organismos sentem o que está acontecendo no ambiente, se adaptam para manter a homeostase. O que é a homeostase? É a tendência de um organismo a manter o equilíbrio interno, independente do que esteja acontecendo no meio externo. A homeostase mantém o organismo com vida, no ambiente em transformação. Homeostase vem do grego homeo, que significa mesmo, e stasis, que significa estado. Homeostase descreve um estado em que algo permanece igual. Um exemplo de homeostase nos seres humanos, quando faz calor, transpiramos para resfriar o corpo. Quando está frio, trememos, o que ajuda a aquecer o corpo. O corpo de um organismo também pode mudar ao longo do tempo para se adequar melhor a um novo ambiente. Esse processo é chamado de adaptação. Algumas espécies de animais adquirem novas características para sobreviver em seu ambiente. O que é adaptação? Qualquer comportamento ou característica física que ajuda um organismo a sobreviver ou se reproduzir em um ambiente. A adaptação é uma mudança que ocorre em uma espécie ao longo de muitas gerações, como resposta de pressões do ambiente que são desafios como falta de comida, alteração de temperatura ou presença de predadores. Os organismos
não escolhem se adaptar. Essas mudanças acontecem naturalmente e podem ocorrer no comportamento ou no corpo fisiológico. Os camelos se adaptaram para viver no deserto. São capazes de sobreviver sem beber água por 6 ou 7 meses. Então, pessoal, esse é meu hiperfoco em biologia. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouco sobre as características da vida, desde as células, os estímulos, as funções vitais. Espero que tenha ficado explicado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal Adriano Martins Diverso. É isso, valeu, é nóis!